E tá na hora da nossa aula. Tá na hora do MEV, minha escola virtual Aprendendo em Rede. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós iremos ter a nossa aula de componente curricular de matemática. Qual o tema da nossa aulinha de hoje, professor? Medidas de comprimento. Vamos lá comigo? Pessoal, vocês já perceberam que nós vivemos rodeados por objetos? Seja na escola, seja em casa, seja na rua. Mas vocês já imaginaram como nós medimos o comprimento desses objetos? Aliás, como era feito antigamente esse tipo de medida? Hoje nós vamos aprender justamente sobre isso. Prestem muita atenção na nossa aulinha de hoje. Quando nós necessitamos medir a altura de uma pessoa, o tamanho de uma mesa, né? Ou até mesmo de uma pessoa, comprar uma barra de cano ou uma barra de ferro, entre outros objetos do nosso dia a dia, nós utilizamos as medidas de comprimento. A medida de comprimento mais utilizada é o metro, mas existem outros meios, né, que são utilizados de acordo com a extensão que nós queremos medir. A extensão, né, a profundidade que nós desejamos medir. Algumas medidas de comprimento são maiores e outras são menores. Mas vocês sabem quais foram as primeiras referências de medidas? Ou seja, como o homem antigamente, utilizava as medidas. De que forma? Pessoal, ao se organizar em sociedade, os seres humanos eles passaram a construir, né, suas moradias. E para construir as suas moradias, eles precisavam de quê? De materiais. E precisavam que esses materiais fossem utilizados na medida certa. Dessa forma, eles passaram a usar o quê? Partes do próprio corpo, muito bem, como referência de medida, como o comprimento do pé, o que mais? A largura da mão, a grossura do dedo, né, também era forma de medir, ou no próprio palmo e a própria passada. Tinha outro meio de referência de medida, que é o cúbito, né, que vem o quê? Dessa partezinha do nosso corpo até o final. Era chamado de cúbito, servia para medir. Os símbolos das medidas de comprimento de hoje, né, atualmente, são os múltiplos e os submúltiplos. O que nós entendemos como os múltiplos? Os múltiplos são os chamados quilômetro, hectômetro e decâmetro. E os submúltiplos, professor? Nós iremos chamar de decímetro, centímetro e o milímetro. Observem essa tabelinha. Nós temos o nome, nós temos o símbolo e nós temos o valor. Nós temos os múltiplos, que são quilômetro, hectômetro e decâmetro. Qual o símbolo do quilômetro? Isso, km. Qual é o valor do quilômetro em metros? 1000 metros. Muito bem, galera. Nós temos o hectômetro. Qual o símbolo do hectômetro? HM. Qual o valor do hectômetro em metros? 100 metros. Nós temos o decâmetro também, né? Qual o símbolo do decâmetro? DAM, DAM. Qual o valor do decâmetro em metros? Isso, galera, 10 metros. E a nossa unidade padrão, que é o metro. O metro corresponde a 1 metro. E nós temos o símbolo, a letra M. Aí nós temos os submúltiplos, que são o decímetro, que tem como símbolo o D e o M, que corresponde a 0,1 metro. Nós temos o centímetro, que nós vamos utilizar o símbolo, as letrinhas C e M, e o valor do centímetro, metro, 0,01 metros. E nós temos o milímetro, que os símbolos, as letrinhas serão M e M. E o valor em metro, 0,001 metros. Vamos exercitar o que a gente aprendeu até agora, de forma bem básica, bem lúdica.
Vamos lá, galerinha, observem a telinha de vocês. Observe o comprimento de cada um desses objetos. Nós temos aí que 3 objetos. Nós temos o lápis, nós temos o pincel e nós temos uma borracha. Vamos me ajudar? Vocês paralisam a tela e respondam as questões. Qual é o comprimento do lápis? Galerinha, observe que o comprimento do lápis começa do número 0 até o 15. E nós temos uma régua. E essa régua está sendo medida em centímetros. Então, qual é o comprimento do lápis? 15 centímetros. Coloquem aí, anotem aí. E do pincel? De 0 até o 20. Se parou no 20, ele tem 20 centímetros. E da borracha? 0 até o 5 centímetros. Galerinha, assinem agora com um X o objeto mais comprido. Qual é o objeto mais comprido, maior? Isso, galerinha, é o pincel. Agora me digam aí, qual é o objeto menor? Isso, a borracha. E agora, para a gente finalizar o nosso exercício, quanto mede a mais o pincel do que o lápis? Observem direitinho. Se o pincel mede 20 centímetros e o lápis mede 15 centímetros, eu quero saber quanto mede a mais o pincel do que o lápis. Gente, vocês vão fazer uma operaçãozinha de subtração bem simples. Ou então vocês vão descobrir quantos números do 15 até o 20 eu tenho que utilizar. 20 menos 15 dá quanto? Isso, muito bem, gente. 5 centímetros. A diferença do lápis para o pincel é de 5 centímetros. E aí, gostaram da aula de hoje? Não esqueçam, deem seu like, deixe lá o seu comentário legal, certo? E, galerinha, foi um prazer estar com vocês mais um dia. Respondam as questões 10, questão 11 e 12, referentes ao tema da nossa aula de hoje. Galerinha, foi muito bom estar com vocês. Espero encontrar vocês novamente na próxima semana. Um forte cheiro e um forte abraço do professor John. Tchau, galera!